Meu nome é João Martins, eu moro aqui em Salvador. E eu sei que na minha fase adulta eu comecei a beber, não degustar vinho. E eu só tinha um conhecimento, que era a uva Caminé e do Chile. E eu só bebia aquela. Eu entrava num supermercado, eu olhava lá, pô, pegava aquela é mais caro que essa. Você achava que o vinho mais caro era melhor do que um outro. Ou se alguma pessoa pegou um vinho, olhou, parou, olhou e levou, aquele era um bom, então era uma referência para mim. As minhas referências, pegar um vinho era isso. Entrar numa adega, eu tinha um receio imenso de entrar numa adega. Hoje a minha relação, quando eu entro num supermercado, que eu leio um rótulo, eu sei o que eu vou esperar dentro daquela garrafa. Então minha expectativa do que eu vou beber, da região que eu vou beber, como foi feito aquele vinho. Eu não tenho nenhum receio em entrar em uma adega e conversar com um sommelier ou com uma pessoa que está atendendo ali. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Jornada do Apreciador de Vinhos. Eu sou Ana Costa, sommelier, empreendedora do mundo dos vinhos. Estou à frente do blog Vinho Todo Dia desde 2016. Essa semana, junto comigo a semana inteira, o grande bicampeão brasileiro de sommeliers, Gianni Tartari. Venha, Gianni! Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui. Um grande prazer estar falando de vinho para vocês aqui. Eu sou o Gianni Tartari, sou sommelier, eu trabalho com vinho já há um tempinho, desde 1988. Vou contar um pouquinho da minha história. Tenho o meu site aí, giannitartari.com, que é o meu blog, e essa semana a gente vai ter muito conteúdo para trocar ideia com vocês. E nessa semana, o nosso objetivo é fazer com que você descubra que você é capaz de escolher, degustar e harmonizar qualquer vinho com 100% de segurança e confiança. Mas talvez você esteja pensando que isso é muito bom para ser verdade, ou será mesmo que eu sou capaz? E é, né? Totalmente capaz, tenho certeza absoluta. E estamos aqui para provar para você que sim, que isso é possível. Preste atenção nessas pessoas. Você entra num supermercado ou numa loja especializada, que aquele mundaréu de vinhos, e fala, e agora? Então, hoje, total condição de chegar, olhar e falar, poxa, entender aquilo, né? Eu era extremamente leiga, eu só simplesmente gostava de beber vinho. É verdade, eu não sabia ler um rótulo, eu não sabia que existia pratos que harmonizavam com certos tipos de vinho, eu não sabia o que era taninos, eu não sabia acidez, eu não sabia que as sensações que me traziam, né, na boca, no nariz, foi de uma abrangência assim, totalmente, nossa, muito gratificante. E eu falo que 2 meses de conhecimento, para mim, é conhecimento aí de, sei lá, uns 3 anos. Você às vezes gosta do vinho, toma o vinho, mas não está entendendo. Então, a partir do momento que você entende ele, a paixão ela é muito maior. Mas aí, como eu fui, digamos assim, eu entrei no mundo do juízo apenas tomando vinho tinto, eu tinha um certo preconceito com vinho branco. Aí parece que eu queimei minha língua. Olha o que é que eu estou degustando. Beber vinho com conhecimento é o maior prazer que a gente pode ter. Quem está tomando vinho sem conhecimento está perdendo dinheiro, né? Não, Gianni, agora a gente vai fazer um brinde aqui. Eu quero que você faça um brinde junto com a gente. Tira uma foto aqui com a gente para a gente postar lá nas redes sociais. Aê, Gianni! Opa, tô com a minha taça de vinho aqui, ó. Vamos fazer um brinde aqui, ó. Tchim, tchim. Deixa o vinho balançando aí, tchim, tchim. Aproveita que você fez o brinde junto com a gente, posta lá nas redes sociais, marca a gente, Vinho Todo Dia, Gianni Tartari, Mentoria em Vinhos, a gente vai repostar você. Vou dar um golinho no vinho, peraí. Ah, muito bom. Hum. Um brinde, galera. A semana tá só começando. Tá só começando, tem muito conteúdo aí pela frente. Olha só que legal, vocês viram quanta gente do Brasil inteiro, espalhado pelo Brasil inteiro? Muito legal, né? Queria saber de onde vocês estão assistindo. Então manda aqui para mim no chat aí, aonde vocês estão, né? O nome da cidade, o nome do estado. Queria saber de onde vocês são. Gente, essa semana vai ser intensa e é muito importante você participar de todas as atividades para você se preparar para a nossa aula de degustação, porque aqui a gente vai estudar a teoria e a gente vai estudar a prática também, né? Vamos degustar um vinho junto, que vai ser nosso momento máximo, né, Gianni? Você estava falando, eu estava já pensando aqui, pô, é a melhor parte, né? A gente vai ter toda a teoria, que é ok, é muito importante, é muito bacana, mas nada supera uma degustação, né?
Você vai degustar na prática, ali, provando o vinho, e você vai comprovar na prática, e não vai ser difícil não, né? Todo mundo vai conseguir sentir tudo que eu vou falar lá, tudo que eu vou explicar. E aí você vai lembrar de toda a teoria que você foi aprendendo durante a semana. A degustação é incrível. Isso mesmo. Então, para você se preparar para essa degustação, a gente tem esse vídeo 1, que é o vídeo de hoje, que você vai entender que tipo de apreciador de vinhos você é, e você vai ver também os 6 erros que podem estar impedindo a sua evolução no mundo dos vinhos. Esse é o vídeo 1, é um vídeo muito importante dessa série, um vídeo para a gente se conhecer, para você também se entender quem é você no mundo dos vinhos e alguns erros que podem estar impedindo a sua evolução. Já no vídeo 2 é amanhã, vai ao ar amanhã às 8 da noite. O que a gente vai ter nesse vídeo, Gianni? Nesse vídeo 2, que é o mais importante, é super importante você assista esse vídeo 2, são os 3 pilares que são os mais eficientes para você escolher corretamente seu vinho, tá? Super importante você assistir isso, porque vai no dia seguinte, se você assistiu ontem, assistiu amanhã, e no dia seguinte você vai poder ir na loja e já vai saber escolher vinho. No dia seguinte. Não é que, eu vou ter que estudar mais um ano. Não, é rápido. Tá? Então, são 3 pilares super eficientes para você escolher corretamente seu vinho. Além disso, a gente vai ter ainda um aulão de uva Taná e uva Pinot Noir. 2 uvas que são antagônicas, assim, completamente diferentes, para quando a gente chegar na nossa degustação, na nossa degustação prática do vinho, você saber tudo que a Taná tem para te mostrar, tudo que a Pinot Noir tem para te mostrar. Esse vídeo 2 é imperdível. Isso aí, os vídeos são preparatórios para as aulas de degustação. E o vídeo 3, gente, não tem nem que falar do vídeo 3. Anotem, vídeo 1 é muito bacana, o vídeo 2 é sensacional, mas o vídeo 3, meu Deus, não dá para perder. O que a gente vai ter no vídeo 3? A gente está falando do vídeo 1, do vídeo 2, mas é uma sequência, sabe? Se você assistir o vídeo 1, se você chegar aqui e começar a assistir o vídeo 3, você não vai entender. Ok, tem muita coisa bacana, tem muito conteúdo, mas faltou um pedacinho do vídeo 2. E no vídeo 2, faltou um pedacinho do vídeo 1. Então tem uma sequência, então a coisa tem uma lógica aqui. É fundamental assistir o vídeo 1, é fundamental assistir o vídeo 2, e aqui no vídeo 3 você vai ficar pirado, assim, porque é maravilhoso. Esse vídeo é super importante. Aqui você vai aprender os 8 passos importantes para a sua evolução como apreciador de vinhos. Quais são esses passos? Olha aí, ó. Vou falar sobre a história do mundo, a história do vinho, sobre a história do mundo vinícola, do mundo antigo, falando da Grécia, do Egito, chegando no Império Romano, chegando nos dias atuais, essa história toda de vinho. Vou falar um pouco sobre viticultura, sobre a planta que você está vendo aí nessa imagem, o tipo de planta, como ela é plantada, que maneira que ela é mais utilizada, onde dá mais qualidade, onde dá maior quantidade de vinho. Depois ainda, a gente vai falar sobre a vinificação, como é que se transforma a uva que vem daquele vinhedinho ali em vinho. Vinificação, transformar o suco da uva em vinho. Depois, quais uvas que a gente está falando? Que tipo de uva que a gente está falando? Aqui eu vou explicar, a gente vai explicar bastante nesse aulão sobre 2, né, que são só 2 uvas, Taná e Pinot Noir, que a gente vai degustar e comprovar a diferença entre elas. Mas, presta atenção nesse número que eu vou chegar até pertinho aqui para você ver. Existem mais de 40 mil nomes de vinho. Vou repetir. Existem mais de 40 mil nomes de vinhos. Você já provou pelo menos uns 50 vinhos diferentes? É a partir daí que você começa a entender um pouco desse universo maravilhoso aqui. Por isso que é preciso provar de tudo. Ainda seguindo, depois de ter falado das uvas, da onde vêm essas uvas? Quais são as regiões? Então, né, quando a gente fala de região, a gente pode dividir em Velho Mundo e Novo Mundo. Velho Mundo são os países da Europa, Itália, França, Portugal, Espanha, Áustria, Alemanha, Hungria e tudo mais. Tem um monte. Você já provou vinho desses países todos? Falando só da Europa. E depois ainda o Novo Mundo. Brasil, Argentina, Chile, Peru, Bolívia. Sabia que tem vinho no Peru? Sabia que tem vinho na Bolívia? Estados Unidos, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia. Tem um monte de coisa maravilhosa para se provar. Depois aí a gente chega numa aula muito bacana, que é sobre a degustação técnica, parece um nome meio chato, muito técnico, mas é, na verdade, a técnica de degustação. Como é que a gente usa o passo a passo da parte visual, da parte olfativa, da parte gustativa, para extrair o máximo que o vinho tem para dar para a gente. Beber vinho é uma coisa muito gostosa. Abrir a garrafa, servir na taça, beber. Mas aí quando você faz a mesma coisa, sabendo saborear, sabendo apreciar o aroma, sabendo sentir que esse vinho tem mais tanino, mais acidez, mas está equilibrado com álcool e tem um pouquinho de açúcar residual. Então essa é a técnica da degustação, que você põe o vinho na boca e sabe o porquê que você está sentindo aquelas coisas deliciosas.
Depois ainda falam sobre um pouco do serviço de vinho, que eu adoro falar, que é a minha especialidade, digamos assim, o serviço de vinho que eu adoro fazer, abertura de garrafa, temperatura, como guarda vinho e um monte de coisa bacana. Os acessórios, é muito legal. E, finalmente, a gente vai falar sobre a harmonização. Quem é que aí não quer saber sobre a harmonização? Esse vinho combina com o quê? Né? De novo, harmonização, palavra chique aí do negócio do mundo do vinho, mas nada mais é do que esse vinho combina com essa comida. Ponto. Simples assim. Então, tem várias maneiras legais de fazer essa tal dessa combinação de vinho e comida, e você vai assistir tudo isso e vai aprender tudo isso nesse vídeo 3 aí, que vai ser imperdível na quarta-feira, que vai estar no ar às 8 da noite. É ou não é, Ana? Sensacional, gente. Essa semana tá muito incrível. Esses 3 vídeos, a gente acabou de falar para você, os 3 vídeos, que é toda a parte teórica da jornada do apreciador de vinhos. Então, se você deseja evoluir, fundamental que você assista a esses 3 vídeos para que chegue no sábado, às 8 horas, no YouTube, ao vivo, nossa aula prática de degustação da uva Taná. Vai ser a noite do Taná, sábado, às 20 horas. Vai ser muito bacana e tem novidade para vocês nesse Tô vendo sábado. aqui, vai ter um sorteio no sábado? Vai ter um sorteio de um Taná. Ah, que beleza! Quer Pois dizer, é. além da pessoa acompanhar a semana inteira aprendendo um monte de coisa, além de degustar o vinho junto com a gente, vai ganhar um vinho. Pode ganhar o vinho, né? Pode ganhar. Vai ter sorteio. Todo mundo preparado para ganhar uma garrafa de vinho aí, ó. Ter sorte, bastante sorte, para concorrer e ganhar o sorteio de uma garrafa de vinho de quê? De Taná, né? De Taná, com certeza. Noite do Taná, a gente vai sortear um Taná, não é isso? É maravilhoso. Além de a gente degustar junto, a gente ainda vai ter um sorteio. Tem outras novidades também nessa noite, mas basicamente vai ser a primeira aula de degustação. Então vai ser sensacional. O pessoal tá falando aqui, ó, é meu, vou ganhar. Já quer ganhar antes de começar a degustar. Tem que assistir. Para participar do sorteio, bom lembrar isso. Para participar do sorteio, tem que assistir essas 3 aulas e estar ao vivo com a gente nessa noite de sábado. É isso aí. A mesma coisa que vai ter também na terça-feira, que é na próxima terça-feira, a gente tem a nossa segunda aula de degustação, que vai ser a noite do Pinot Noir. Então, você vai precisar providenciar um Pinot Noir do Chile para você participar dessa aula junto com a gente. Como é que vai ser essa aula, Diane? Essa aula vai ser muito bacana, porque a gente vai provar. Primeiro, então, falar um pouco das 2 aulas, né? Falar um pouquinho da aula do Taná, a gente vai analisar o vinho, vai dissecar o vinho, assim, vamos dizer, no passo a passo dele, para poder entender o que é o Taná. E o ideal, então, você falou aqui do Pinot Noir, que você consiga um vinho de uva Taná do Uruguai. Um Taná do Uruguai. Então, é fácil de achar, supermercado, loja especializada, site na internet, com a maior facilidade você vai achar o Taná do Uruguai tranquilamente. E também um Pinot Noir do Chile, tá? Pinot Noir do Chile. A gente sempre fala aqui, né, Ana, que a gente não dá o nome do vinho nem nada. É um exercício. Você vai apreciar, vai aproveitar e já vai na loja lá e fala, eu preciso comprar um Taná do Uruguai. Ou então você vai ver a prateleira e vai falar o que é o Taná do Uruguai, achei. Já é um exercício para você começar a entrar nesse mundo do vinho e começar a tomar suas próprias decisões. Então, a degustação, tanto no sábado quanto na terça-feira, é bem assim, o passo a passo da degustação de vinho, a parte visual, a parte olfativa, a parte gustativa, com muita calma, para todo mundo ir acompanhando. Então, é muito legal, todo mundo está com o mesmo tipo de uva, vamos dizer, todo mundo com Taná no dia do Taná, todo mundo com Pinot Noir no dia do Pinot Noir, para analisar separadamente. E na terça-feira a gente vai lembrar do Taná que a gente bebeu no sábado. Então, você vai ter uma sensação bem diferente quando degustar o Taná e quando degustar o Pinot Noir. E eu tenho certeza que você aí vai ficar impressionado como é muito fácil perceber todas essas sensações. Muito bom. E vai ser muito legal essas aulas de degustação. Aproveite para chamar seus amigos também para participar junto com você dessa aula de degustação também. Amigos, família, enfim, pessoas que gostam de vinho, gostam de aproveitar também os vinhos junto com você. E antes, gente, a gente está começando essa semana, a gente já viu aqui tudo que vai acontecer durante todos os dias, tudo que vai acontecer exatamente em todos os vídeos, em todas as aulas. E agora a gente vai entrar nesse conteúdo aqui da aula 1 e a gente precisa te falar como que a gente chegou aqui até aqui. O que a gente está fazendo aqui, né? Quem é a Ana? Quem é o Diane? Então, a gente vai contar para vocês agora como que a gente chegou até aqui. Eu vou passando aqui. Opa, olha aí, que legal.
Já começa logo assim, né? Para deixar logo emocionado. Então, esse aí, obviamente, sou eu. Quem está do meu lado, que parece um pouquinho comigo, ou vice-versa, né? Eu pareço bastante com ele, meu pai. Então, eu comecei trabalhando num restaurante junto com meu pai, no restaurante do meu pai, mas nunca tive moleza, não, porque sempre foi muito um trabalho bem duro, assim, né? Restaurante não é um lugar tranquilo de se trabalhar, é um trabalho danado, tem muita coisa para fazer, e ainda mais que a gente trabalha com o pai que quer ensinar tudo do zero. Então, eu me lembro de ter, quando eu comecei os meus primeiros contatos com vinho, na verdade, era mais contato com caixa de vinho do que com a taça de vinho, com o vinho propriamente dito, né? Carregava muita caixa, arrumava a adega, depois abastecia a adega do restaurante, então carregava as garrafas de um lugar para o outro e tudo mais. Então, foi um trabalho bem grande, bem árduo aí nos restaurantes lá do Rio de Janeiro, quando eu trabalhava, depois aqui em São Paulo, quando a gente mudou, continuei trabalhando com meu pai e sempre aprendendo muito, né? Meu pai sempre fez questão de me fazer aprender do zero, sabe? Do mais zerão, assim, do comecinho mesmo. E aos pouquinhos vai subindo. Um pouquinho da história muito boa, ótimas lembranças aí do momento que eu trabalhei com meu pai. Então, aqui o primeiro restaurante que eu trabalhei lá em 1988, eu estou ali, ó, de jaquetinha verde, de óculos desse tamanho, e foi o primeiro restaurante que era o Enótria, muito famoso lá nos anos 80, 90, no Rio de Janeiro, lá em Copacabana. Essa era a equipe do restaurante, muito pequeno, só 9 mesas. Então, um restaurante de alto padrão, assim, que o pessoal da equipe, aí, só de se olhar, já sabia o que tinha que fazer. E aí, aos pouquinhos, eu comecei aprendendo como me movimentar no restaurante, como atender o cliente e tudo mais. Aqui já em 1990 participei do concurso regional de sommelier, foi o primeiro concurso de sommelier do Rio de Janeiro e eu me sagrei campeão. Então fui o melhor sommelier do Rio de Janeiro naquele ano, 1990. Aconteceu lá no Copacabana Palace, muito bacana. Aqui em 94 já como bicampeão brasileiro de sommeliers, então já tinha participado em 91 do primeiro concurso brasileiro de sommeliers, que me deu a chance de participar em 1992 do concurso mundial de sommeliers, que aconteceu no Rio de Janeiro mesmo. O mundo inteiro, né, os sommeliers do mundo inteiro foram para o Rio, a gente viajou o Brasil, aí foi lá para o sul, com todos os sommeliers para eles conhecerem a região produtora de vinho, e depois teve o concurso, que foi num hotel lá na Barra de Tijuca, eu não me lembro o nome. E aqui em 94, eu já participando pela segunda vez do Campeonato Brasileiro, e saí como campeão mais uma vez, né, bicampeão em 94, o que me deu a chance de participar do Mundial no Japão. Então aqui, ó, logo depois do primeiro concurso brasileiro, eu aqui, lá no Rio Grande do Sul, fazendo uma degustação de vinho, falando para todo mundo, todos os sommeliers do mundo inteiro, eu estava ali eu estava num palco, todo mundo embaixo ali, e eu explicando sobre esse vinho que a gente estava degustando. Aqui em 94, já participando de degustações, a revista Playboy, que tinha um painel de vinho assim, muito bacana, em toda edição, sempre reunia as pessoas mais influentes do mercado brasileiro no momento para participar. Então, eu estou nessa foto aí, junto com grandes nomes, aí, pessoas já saudosas que não estão mais entre a gente aqui, que é uma pena. Aqui em 95, uma das primeiras viagens que eu fiz aí pelo mundo do vinho, fui para Contitoro, eu e meu amigo Raimundo, encontrei com ele agora na Provine, inclusive. Provine, ele era e continua sendo maître hotel, né, maître de restaurante super clássico, visitando a Contitoro, vendo esse barril incrível aí de vinho tinto. Aqui em 95, já no concurso mundial, o segundo concurso mundial que eu participei lá no Japão, na mesa de um japonês aí da organização, degustando um belo vinho de Bordeaux, pena que a garrafinha está virada para lá, não dá para ver o que é. Mas aqui no Japão. E no Japão a gente visitou e viajou aí entre as regiões produtoras de vinho do Japão, e a gente teve a chance aí, a oportunidade de autografar um barril, que foi muito legal lá no Japão. A gente provou vinho e bacana. Muita coisa boa no Japão, viu? Surpreendente. Já em 96, a gente estava com um restaurante junto com meu pai e com o maître, o sócio, que era o Jorge, ele era do Enótria, lá do Rio de Janeiro, mudou para São Paulo para vir trabalhar com a gente, e a gente estava no restaurante aqui. Meu pai é chefe de cozinha com seu Toque Blanche, e o restaurante bacaninho. Eu com uma garrafa Magnum na mão ali, outras garrafinhas ali em cima da adega, já no restaurante que era na Alameda Tietê, aqui em São Paulo. As minhas viagens todas para o mundo do vinho, aqui numa feira chamada Vinitaly, na Itália, em 1997, é uma feira que acontece todo ano, lá em Verona, que é uma cidade muito bonitinha, né, muito histórica e tudo mais, tem um pequeno anfiteatro lá, um mini coliseu, como a gente chama, muito bonitinho, muito, muito preservado também.
Aqui em 98, já pela terceira vez participando do concurso mundial de sommeliers, dessa vez na Áustria. Aqui já na mesa, fazendo alguma degustação, acho que um jantar também com todo mundo, confraternizando aqui. Um pouco tenso, né? Participar do concurso nunca é uma moleza, sempre tenso aí durante o concurso. Aqui em 98, eu lá no restaurante Paride, foi a primeira vez que eu trabalhei num restaurante de cozinha francesa, sempre trabalhei num restaurante de comida italiana, né, de cozinha italiana, por conta do meu pai, e com a equipe do restaurante aqui, especialmente o chefe Henrique Berlan, que continua lá até hoje. Muito bacana, ótima experiência. A partir do ano 2000, eu fui trabalhar numa importadora de vinho, a Expand, que foi muito famosa durante, sei lá, 15, 20 anos aí no mercado brasileiro, que tinha tudo de tudo. Todos os produtores que você possa imaginar estavam presentes no catálogo da Expand. E eu tô com uma garrafa de vinho aí, ó, garrafa de Dom Melchior, provavelmente uma das primeiras a chegar no mercado, lá da safra 87, 88, por aí. Dom Melchior, da vinícola Conchitora, é importada também pela Expand. Em 2001, então, a partir dessa entrada na Expand, a gente viajou bastante, né, levando equipe de venda e levando equipe de sommelier para visitar produtores e degustar e conhecer sempre um pouquinho mais sobre vinho. E aqui a gente estava na Borgonha, num produtor de Chablis, nesse produtor chamado Domaine Longue de Paquis. Faz um Chablis clássico, maravilhoso. Nessa mesma viagem, a gente foi lá a gente estava na Borgonha, a gente só desceu de Chablis, fomos lá mais para o sul, um pouquinho mais para baixo, na região da Borgonha, visitar os vinhedos da Romanée Conti. Esse aqui é vamos dizer, é o santo grau, assim, quando a gente vai para Borgonha, a gente quer conhecer esse nome histórico, esse vinhedo histórico aí, que não é muito grande, da Romanée Conti. Aí, na lateral aqui tem uma ruazinha, então o vinhedo é assim e vira, né, para cá. E nessa ruazinha tem uma plaquinha lá em todos os idiomas para as pessoas não entrarem no vinhedo, não pisarem lá na terra, não pegarem uva e tudo mais. É muito bacana, é emocionante estar num lugar desse. Ainda nas viagens, a gente visitou a região da Champagne, e aqui eu estava nas caves subterrâneas de uma vinícola, de uma maison, né, chamada Vinícola Gosset, Champagne Gosset. O meu amigo, ele é de família ítalo-francesa, o Philippe Manfredini. A gente se falava em francês e italiano, era muito engraçado, era muito bacana essa época de fazer viagens pela Itália, pela França e tudo mais. Aqui em 2005, quando eu saí da Expand, voltei aí para o Grupo Fasano e fui comandar aqui essa loja maravilhosa que fica na Rua Amauri, aqui em São Paulo, a Enoteca Fasano. Ficava, né? Mudou de nome, hoje é uma loja da World Wine. Então, né, ao redor dessa mesa de madeira aí maravilhosa, a gente conseguia colocar até 18 pessoas e fazer a apresentação, degustação, de tudo quanto é tipo de tema. Muito bacana. Algumas eram tão concorridas que as pessoas ficavam sentadas no balcão aqui do lado, nessa foto. A gente conseguia colocar mais 6 pessoas. Ficavam meio de lado, meio de costas ali, mas queriam participar porque os temas eram super importantes, eram super interessantes, assim. E em 2005, nesse mesmo ano, aqui na Enoteca Fasano, eu tive a grande honra de receber esse ator de Hollywood, né, o Patrick Dempsey, que participava no Grey's Anatomy, chamado de Dr. McDreamy. Essa foto aí circulou na internet na época, lá nas redes e tudo mais, todo mundo ficou pirado aí, que toda vez eu postava essa foto aí, obviamente, tirando uma casquinha do bonitão aí. A gente degustou um vinho branco, ele adora vinho, né, bebe bons vinhos aí da Califórnia, e aqui estava curioso conhecendo um vinho branco italiano, um Pinot Grigio, bem fresquinho, que a gente estava degustando. Foi muito legal conhecer o meu amigo Patrick. Bom, seguindo um pouco na história, eu acabei me formando aí pela Wine and Spirits Education Trust, o famoso W7, fiz vários cursos deles, né, todos esses aí, os certificados de participação, e tem um aqui que eu acho que não está apresentado aqui, que é a minha prova, que era o diploma, digamos assim, para eu poder entrar e cursar o diploma. Na verdade, não é um diploma, um certificado que me autorizava a cursar o diploma. Ainda não comecei a fazer o diploma, em breve eu vou começar a fazer. Mas aqui, todos os certificados da Wine and Spirits Education Trust, aqui o certificado de um curso que eu fiz online, muito complicado também, do Robert Parker. Robert Parker é um crítico americano muito famoso, muito influente, e ele lançou durante um período, em 2008, esse curso online que era muito rápido. Então, você fazia pelo computador e tinha um tempinho para poder cumprir todas as provas. Foi bem bacana. Era mais um teste, assim, né? E esse é o certificado que eu acho muito bacana, gosto muito de apresentar esse certificado aqui, que é da Court of Master Sommeliers. É mais uma instituição inglesa que tem esse capítulo, vamos dizer, americano, né? A Court of Master Sommeliers, eles são América, Estados Unidos, que eles participam, eles na verdade, fazem uma
um curso muito rápido, né? É mais uma apresentação que eles vão colocando ali para a gente, para refrescar a nossa memória, e logo em seguida tem a prova. É bem bacana, prova aqui, prova teórica e prova prática. Abrir garrafa, carregar bandeja, servir vinho na taça, colocar vinho na mesa. Um curso muito bacana mesmo. Eu ainda sou professor da Associação Brasileira de Sommeliers, né? Já sou professor da ABS há muitos anos, há muito tempo que eu dou aula lá. Acabei criando um módulo de serviço, que é utilizado até hoje e foi desenvolvido há bastante tempo para poder passar um pouco dessa parte de serviço, de sommelier mesmo profissional, mesmo para clientes amadores, digamos assim, aprenderem a abrir garrafa, servir, colocar na temperatura. Muito bacana esse módulo lá na ABS. E também sou professor da The Wine School Brasil, que é a primeira escola do Brasil a ter trazido para o país aqui os cursos do W7. Então, The Wine School é uma escola certificada pela Wine and Spirits Education Trust, e aqui 2 momentos eu fazendo aula aí do W7, que é muito bacana. É uma maneira diferente da gente ensinar, mas é bem objetiva, bem prática também. Muito bem, e aí eu tive a honra, mais uma vez aqui, a honra de ser entronizado como chevalier dessa ordem chamada Ordre de Coteaux du Champagne. Na verdade, uma confraria que é mundial, que é conhecida pelo mundo inteiro, que a região da Champagne acaba nomeando algumas pessoas ao redor do mundo para divulgar cada vez mais a região, pelo seu conhecimento, pelo seu trabalho de divulgação desse vinho maravilhoso, incrível, que é o vinho da região da Champagne. Eu fui indicado por um importador, que na época era o importador do champanhe cristal. Muito bacana. A gente tem que mandar o currículo, o pessoal avalia e depois eles convidam a gente a receber essa medalha. Tem essa medalha da Ordre du Coteaux du Champagne, e eu sou da categoria Chevalier, Cavaleiro da Champagne. Muito legal. Muito bem, em 2008 tive a chance também de criar aqui um catálogo de leilão de vinhos. Foi o primeiro leilão de vinhos da Childhood. A Childhood é uma fundação da Sua Majestade a Rainha Sílvia da Suécia. Ela é uma brasileira, né, que é uma instituição beneficente aí para crianças e tudo mais. E aqui em 2008 tive esse grande prazer de poder criar esse catálogo, de receber todos os vinhos que eram doados, né, foram doados para o leilão, catalogar, escrever sobre todos eles e criar esse catálogo lindo, modéstia à parte, muito bonito, sobre todos os vinhos, com a historinha de cada um dos vinhos e os lotes e tudo mais. Foi muito bacana esse trabalho aqui em 2008. Eu participei do leilão também, ao vivo lá, foi demais. Desde 2017 eu sou sommelier consultor da Azul Linhas Aéreas. A Azul é uma empresa muito bacana, porque ela tem uma preocupação muito grande com a gastronomia. Então, vocês sabem muito bem que é servido comida aí na classe econômica, na classe executiva, tem um tipo de alimentação até diferenciado. Então, eles têm esse cuidado muito grande de ter uma gastronomia e uma harmonização, ter os vinhos corretos para fazer a combinação com os pratos, e aí eu faço isso desde 2017 lá para a Azul, fazendo um treinamento constante com todos os tripulantes, né? A cada mês tem uma turma grande de tripulantes lá que a gente faz o serviço de vinho, como abre, degusta os vinhos, para que eles possam ter conhecimento sobre vinho e responder às eventuais dúvidas dos clientes. E já ganharam muitos prêmios por conta disso, muitos comentários favoráveis lá ao conhecimento que a tripulação tem. Muito bacana também. Aqui eu estou junto com o Pierre Lurton, diretor do Chateau Yquem e do Chateau Cheval Blanc, no evento que aconteceu aqui na escola do chefe maravilhoso Laurent, né? Tem uma escola sensacional aqui em São Paulo. Foi um jantar maravilhoso, né? Com algumas garrafas de Chateau Yquem lá na sobremesa. Foi incrível, muito maravilhoso mesmo. Eu também escrevi um livro, na verdade um e-book, sobre uma região, a região, uma das mais importantes do mundo, que é a região de Bordeaux, e foi a região por onde eu comecei a estudar. Acho que a gente tem que ter um caminho para começar, porque você estudar tudo ao mesmo tempo agora dá uma certa confusão. Então tem que ter uma linha para você seguir, um método, na verdade, né, para você poder seguir e começar a entender de verdade todas as informações. Então, esse book se chama Tudo que você precisa saber sobre Bordeaux. Eu escrevi muita coisa bacana sobre essa região, sobre as 2 áreas dessa região, sobre os principais produtores, com a historinha de cada produtor, sobre os vinhos mais importantes. É demais esse livro, modéstia à parte. Tenho o maior orgulho de ter escrito esse book. É muito bacana mesmo. E também eu fui convidado pela Conchitoro, ninguém menos que a vinícola Conchitoro, uma das maiores vinícolas do mundo, através da sua academia Conchitoro, para criar um curso básico de vinhos. Esse curso básico de vinhos foi gravado, foi a primeira vez que eu enfrentei as câmeras aí, estava meio assim, demorou um pouquinho para pegar o jeito, mas depois engrenou e foi muito bem.
E era um curso básico que foi feito só para os colaboradores da Constitor. Então, todo mundo que trabalhava na Constitor tinha o acesso e era obrigado a fazer, era obrigatório participar desse curso online e tinha um quiz, tinha uma provinha para você ir passando de módulo para módulo. Muito legal mesmo. Foi muito bacana. E foi a partir daí que a gente, logo no começo da pandemia, a Constitor falou comigo que se poderia liberar para todo mundo isso, esse curso, porque era muito bacana, todos os colaboradores adoravam, faziam a prova lá, passavam e tudo mais, e eles queriam colocar isso disponível para o público. E acabaram liberando isso no começo da pandemia. E foi um sucesso, foi um boom, assim, incrível, muito bacana. Dá para ter uma noção aqui desse número de views, olha, 280 mil visualizações do primeiro vídeo da aula, muito, muito, muito importante essa atitude da Constitor em liberar esse conhecimento para todo mundo, né? Colocar na internet para todo mundo poder acessar. Saiu em tudo quanto é revista, saiu na Veja, saiu no jornal, saiu na televisão e foi demais. Isso aqui gerou um monte de comentário. Olha, tem vários comentários legais, interessantes aqui, ó. Muito didático, sommelier, parabéns, aulas riquíssimas, adoro as aulas, interessantes, elucidativas e cativantes, didática é incrível. Pô, fiquei muito feliz em ver todos esses comentários e todo mundo apreciando a forma como eu falo de vinho. Sempre gostei de falar de vinho da maneira mais tranquila possível. E aí, nesse momento aí desse vídeo liberado para todo mundo, eu comecei a perceber que esse conteúdo disponibilizado online estava realmente fazendo com que as pessoas aprendessem sobre o vinho, apreciassem cada vez melhor o vinho, e realmente mudando a vida das pessoas, né? Fazendo uma boa diferença na vida das pessoas. Nessa mesma época, eu tive o prazer aí de conhecer o casal do Vinho Todo Dia, a Ana Costa e o Emerson, mais conhecido como Tomate. Lá em 2018, eu estava fazendo um curso do W7 lá no Espírito Santo, lá em Vitória, e acabei conhecendo os dois, foi muito bacana. E foi aí que nossa história começou a se cruzar, não foi, Diane? É isso aí, nessa época que a gente começou a trocar umas figurinhas e ver o que poderia fazer em conjunto, né? Exatamente. Pois é, e em 2016 eu lancei meu blog de vinhos, o vinhotododia.com.br. Através de informações, eu queria falar um pouquinho sobre vinho, sobre a experiência que eu estava tendo, sobre tudo que eu estava aprendendo. E lancei em paralelo também, lá no Instagram, um projeto de tirinhas, de humor, de eno-humor, digamos assim. E foi muito legal. E a gente começou a crescer muito rápido no Instagram, através do nosso conteúdo. Mas eu percebi nesse momento que eu precisava estudar, que eu precisava de um pouco mais de conhecimento para falar sobre aquilo que eu gostava tanto. E aí 3 fatores me levaram a estudar sobre vinhos. Um, que eu queria realmente me tornar uma referência no assunto através do meu blog. Eu queria também aprender a escolher, a degustar e harmonizar os vinhos com propriedade, com segurança, com confiança. E eu também precisava de uma oportunidade, né, para crescer profissionalmente nesse meio. E aí, eu não tinha realmente algo engraçado e diferente, não tinha um objetivo de me tornar uma sommelier, né, que é o feminino de sommelier. Eu não tinha essa intenção. Eu queria aprender sobre vinho, eu queria o conhecimento, mas eu não tinha o objetivo de me tornar uma sommelier. Mas o curso que eu encontrei na minha cidade, eu encontrei cursos super básicos que eu não queria, eu queria um curso mais aprofundado. E eu encontrei o curso de sommelier na minha cidade e foi quando eu comecei a estudar. E foi muito legal, eu estava aprendendo bastante, fazendo novos amigos, conhecendo pessoas importantes, né, fornecedores, pessoas importantes no mundo dos vinhos, donos de restaurantes, e comecei realmente a me destacar no mercado e me tornei sócia. Acabou me envolvendo tanto que eu me tornei sócia e acompanhei 5 turmas presenciais de curso de sommelier. Então já tinha uma base, comecei a formar essa base bacana depois que eu terminei os meus estudos. Mas não foi um momento fácil da minha vida. Aliás, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida essa época, porque eu tinha neném, né? Eu tinha 2 crianças pequenas e o curso durava 8 meses, né? Então, cada turma que eu acompanhei de curso de sommelier tinha 8 meses de duração. Eram 2 vezes por semana que eu tinha que me deslocar. Tinha turmas em paralelas, às vezes eram aulas todas as noites, eram à noite, para quem tem filho pequeno sabe como é que é difícil. Aulas presenciais, aulas muito longas, eram aulas de 3 horas. Se eu faltasse, claro, eu perdia aquele conteúdo, não era possível rever as aulas.
É proibido beber e dirigir, então a gente tem esse desconforto, né, quando a gente está fazendo o curso de vinho. E muitos queriam fazer, muitas pessoas queriam fazer, né, curso com a gente, mas as pessoas moravam no interior e era muito difícil esse deslocamento. E muitos também não desejavam ser sommeliers. Conversei com várias pessoas que falavam assim: Ana, eu sou médico, Ana, eu sou advogado, eu até quero entender de vinho, mas eu não desejo ser sommelier, não quero fazer um curso de sommelier. Então comecei a entender que essas coisas eram comuns, né? Tanto para mim quanto para outras pessoas, e aí eu comecei a perceber uma oportunidade. E comecei a pensar assim, como que eu poderia adaptar todo esse conteúdo que eu estava adquirindo no curso sommelier, como que eu poderia adaptar isso para apreciadores de vinhos comuns, pessoas normais, pessoas que desejavam aquele conteúdo, mas não necessariamente desejavam se tornar profissionais da área. E eu comecei a ligar todos esses pontos e percebi que isso tudo só era possível se fosse através de um método adaptado na internet. Um método que fosse mais rápido, ou seja, as pessoas conseguissem ver essas aulas, não esperar a data da aula acontecer, poder ver no seu tempo. Muito mais eficiente, porque você poderia ver e rever as aulas quantas vezes você quisesse, o que era meu sonho na época. Um método extremamente mais confortável, que você pudesse assistir da sua casa, do conforto da sua casa, muito mais seguro por conta disso também, e replicável, ou seja, ver e rever quantas vezes você quiser e replicar para outras pessoas também. E essa ideia fazia um sentido para mim, mas eu tinha um problema, eu precisava de um professor. Eu tinha acabado de passar por algumas turmas de curso sommelier, mas eu não me sentia segura ainda de ser professora e nem desejava ser professora. Na verdade, eu queria um professor de altíssimo nível. Foi quando, em 2018, a primeira vez que eu entrei numa sala de aula e dei de cara com esse profissional, com o sommelier Gianni Tatra. E eu falei, é ele, eu já estava buscando um professor e falei, é ele. Gianni era um tesouro escondido, digo porque ele não estava exatamente na internet. Um profissional extremamente fora da curva. Vocês viram a história dele aqui, bicampeão brasileiro de sommeliers, entre outros títulos. Uma personalidade mesmo, muito importante no mundo dos vinhos, já era uma autoridade, um profissional super famoso e principalmente muito respeitado no mercado. Tanto que o Gianni está aqui no Brasil, no topo, quando o assunto é vinho. Então, eu falei, é ele, mas nem tudo foi fácil. Eu tinha que trazer Gianni pela internet, mas não foi fácil. Eu tive uns desafios, e ele vai contar aqui para a gente que desafios foram esses, porque ele falou o seguinte, vem cá, Gianni, como que a pessoa vai aprender se ela não estiver na minha frente? E aí eu falei com ele, o quê? Calma, Gianni. Mas então, olha só, era uma novidade tudo isso, né? Como é que eu vou falar? Como eu estava sempre tive acostumado a fazer aula presencial com uma turma gigante na minha frente, falando com um, falando com o outro. Como é que eu ia fazer pela internet isso? Como é que eu ia ter esse contato assim? Então, eram as minhas dúvidas, né? Pois é, eu falei com ele, vai dar certo, vai estar todo mundo na sua frente, de uma forma diferente, mas vai estar todo mundo na sua frente. Começou a fazer um pouco mais de sentido para ele, mas ele ainda continuou com dúvida, ele virou para mim e falou assim, Ana, como que a pessoa vai aprender sem estar degustando o mesmo vinho que eu? E eu falei, calma, Johnny. Nas aulas que eu estava acostumado a dar, a gente estava com o mesmo vinho, né? Então, eu pegava a garrafa, olha, vamos beber esse vinho aqui e tal, o nome é esse, a uva, a região, tudo que a gente vai ver, e todo mundo com o mesmo vinho. Então, a gente tinha esse probleminha na frente aí que a gente conseguiu solucionar com facilidade também. Pois é, eu falei assim, não, a gente vai enviar o mesmo vinho para todo mundo no Brasil inteiro, vai dar certo. E aí começou a fazer também um pouco mais de sentido, né? Na verdade, na época que a Gianni já tinha loja, né? Já enviava vinho para o Brasil inteiro. E outra coisa, outra dúvida dele era como que eu vou saber se a pessoa que está do outro lado aprendeu de verdade. Essa aí era complicada mesmo, porque a gente estando ao vivo com a pessoa ali na frente, a gente vê as reações, assim. Não, se a pessoa está com aquela cara, eu não entendi muito bem, você entendeu? Tá com alguma dúvida? Quer que eu repita? E repete ali e tudo mais. E na aula ao vivo é assim, né? Você está ali, você sabe que a pessoa está meio, não entendeu direito e tudo mais. E como é que ia ser? Como é que ia funcionar dessa forma? Mas também teve jeito, teve solução.
Exatamente, basta não deixar as pessoas com dúvida. Então, Diane ali falou assim: vamos deixar esse canal aberto, livre. A qualquer dúvida que a pessoa tiver, ela pode te perguntar e você vai responder. Então, assim, a gente garantia, né, de uma certa forma, um método sem dificuldade para as pessoas, né, de forma que o Diane estivesse disponível para responder todos os tipos de perguntas. E aí a gente analisou mais alguns pontos, unimos realmente as nossas expertises e lançamos um método rápido, eficiente, seguro e confortável, como eu falei para vocês, focado em apreciadores de vinhos, pessoas comuns de qualquer lugar do mundo que desejam evoluir. E é por isso que a gente está aqui nessa jornada do apreciador de vinhos. E o resultado foi, a gente colocou em prática e o resultado foi extraordinário. Pessoas do Brasil inteiro começaram a realmente a ter uma relação com o vinho que elas sempre sonharam. Dá uma olhada. Imagina como que seria possível a gente fazer um encontro presencial com o Thiago, lá de Minas, né? A Sandra de Curitiba, as meninas do Rio, né? O Adelar lá de Londrina. Como é que seria possível presencialmente fazer isso? Então, assim, Jane, você está de parabéns. Obrigado. Eu acho que se você tinha alguma dúvida de que dava para transmitir o conhecimento pela internet, eu acho que essas duas turmas te responderam essa dúvida que você tinha. E foi incrível. Em poucas semanas, essas pessoas começaram a ter um domínio sobre vinho que a gente jamais imaginava que fosse possível para alguém que estivesse saindo do zero. E é por isso que a gente está aqui hoje, nessa jornada do apreciador de vinhos, que a gente vai mostrar esse método para você. E é isso mesmo, através desse nosso método você vai descobrir como é que é muito fácil para você escolher, degustar e harmonizar qualquer vinho com 100% de segurança. Comenta aqui no chat o que você achou da nossa história. É importante demais você entender o que a gente está fazendo aqui, como que a gente chegou até aqui hoje, como que a gente se conheceu. Eu espero que você tenha gostado aqui da nossa história, mas agora a gente tem uma parte muito importante desse vídeo. Vamos falar que é a parte mais importante desse vídeo, que é que a gente também quer saber sobre você. Você que já entendeu um pouquinho mais sobre a nossa história, a gente também quer saber sobre você. A gente quer conhecer um pouquinho de todos vocês, né? Vocês já conhecem a mim, já conhece a Anne, agora a gente quer saber um pouquinho de você, né? Vamos lá. Então, durante todos esses anos, a gente percebeu que existem 5 diferentes perfis de apreciadores de vinho. Vamos lá descobrir qual deles você se encaixa? Presta atenção, vamos ver, hein? Vamos lá. O primeiro é o apreciador iniciante. É você que acabou de entrar no mundo do vinho, está um pouco perdido sem saber como evoluir os seus conhecimentos no mundo do vinho. Então, é muito comum muita gente se achar iniciante. A gente vai ver os outros pontos aqui, e que existem vários outros apreciadores. Espera a gente passar todos eles para você falar, eu acho que sou aquele, eu acho que sou aquele outro. Você vai escrever para a gente aí no chat que a gente vai acompanhar. Então, apreciador iniciante. Será que você se acha iniciante? Acabou de entrar no mundo do vinho, está um pouco perdido e ainda não sabe como evoluir os conhecimentos nesse assunto maravilhoso que é o vinho. Segundo, o apreciador intermediário. Será que é você o intermediário? Já aprecia vinho há algum tempo, há uns 5, 10 anos, já bebeu, já bebe muita coisa, já fez curso básico de vinho, mas ainda não se sente seguro nesse assunto, não se sente seguro no vinho. Então já pode ter participado de vários eventos de degustação, de harmonização, os famosos wine dinners, né? Mas ainda está em busca de evoluir, de conhecer, de colocar meio no sangue assim, o conhecimento todo sobre esse mundo do vinho. Vamos lá ver o terceiro apreciador, seria o apreciador experiente. Muita gente aí fala, eu já bebo vinho há bastante tempo, também me acho experiente. Então, o experiente é aquele que aprecia vinho há mais de 10 anos, geralmente já tem uma adega em casa, já guarda seus vinhos aí na temperatura direitinho da adega, já viajou, já visitou algumas vinícolas pelo mundo, já provou mais de 20 tipos de uvas. Lembra que eu falei que existem 40 mil, volto a falar aqui, 40 mil. Já provou mais de 20 tipos de uva, já provou vinhos de mais de 10 países do mundo inteiro e está sempre variando nos estilos. Estilos é o seguinte, beber vinho espumante, vinho branco, vinho rosé, vinho tinto, vinho de sobremesa, vinho fortificado, tem de tudo. E para finalizar um pouco aqui falando do experiente, também sabe que quanto mais degusta e quanto mais aprende, mais vai evoluindo aí nesse momento, nesse quesito de conhecer sobre vinho. Vamos lá, próximo. Vamos lá, quarto aqui, apreciador, seria o apreciador empreendedor. É você que enxerga uma oportunidade de negócio nesse crescimento todo do mercado, deseja empreender ou já trabalha na área, num restaurante, numa loja, numa adega, numa importadora, num pequeno bistrô ou ainda que é da área da gastronomia, que vislumbra, consegue enxergar
que pode ter alguma coisa além. Então, se tem essa visão empreendedora aí, pode se encaixar nesse apreciador empreendedor. E o quinto perfil aqui que a gente chama de apreciador estudioso. Você que ama estudar sobre vinhos. Sobre vinho é muito legal a gente abrir a garrafa, provar, beber e tudo mais, mas saber sobre o vinho é muito interessante também. Então, está sempre em busca de novos conhecimentos e novos cursos para que possa apreciar de forma mais maravilhosa ainda essa bebida milenar que faz parte da humanidade, né? Então, você que gosta de cultura e história, a gente pode chamar você de apreciador estudioso. E aí, conta pra gente aí com qual desses perfis você se identifica. Escreve pra gente aí no chat. Apreciador. Vamos lá, apreciador iniciante, intermediário, experiente, empreendedor ou ainda estudioso. São esses, né, Ana? Exatamente, quero saber qual que você se identificou. Eu acho que o mais importante, o exercício que a gente precisa fazer agora é, se eu sou iniciante, por exemplo, aonde eu quero chegar, né? Então, assim, eu acho que não só basta aqui a gente pensar em qual que eu me identifico, em qual que eu me encaixo hoje, mas é importante a gente pensar aonde eu quero chegar. Se eu sou um iniciante, quero ser um empreendedor. Se eu sou um intermediário, mas eu quero ser um estudioso, né? Aonde eu quero chegar. Então, é muito, muito bacana a gente ter essa clareza e quando a gente sabe, né, aonde a gente quer chegar, tudo fica muito mais fácil, né? Boa, é isso aí. Beleza, então é isso aí. Comente aqui no chat pra gente qual é o seu perfil atual e qual perfil você quer chegar, aonde você quer ir, de que número para que número você quer participar. É sempre uma evolução. Muito bem. E aí, falando de evolução, ao longo dessa minha carreira maravilhosa no mundo do vinho, eu também percebi que existem algumas atitudes erradas, assim, que acaba prejudicando a evolução de quem quer aprender sobre vinho, quem quer apreciar de forma melhor o vinho. Então, algumas atitudes que todo mundo deveria evitar para poder conseguir evoluir. Vamos ver quais são e vamos ver se vocês aí cometem alguma dessas atitudes que a gente fala que são erradas. Então, presta muita atenção aqui, são 6 erros que você deve evitar se você quiser evoluir no seu conhecimento de vinho, na sua degustação de vinho. Vamos lá, Ana, vamos ver? Bora lá, então. Só que é o seguinte, aqui tem um porém aqui. Esse erro aqui, vocês que vão adivinhar esse erro. Vou passar um vídeo curtinho, algumas pessoas falando que exatamente esse erro que a gente vai falar, e vocês que vão adivinhar aqui no chat, tá bom? Então, vamos lá. Erro 1, que erro é esse? Eu sou apaixonada pela Cabernet Sauvignon. Então, o máximo que eu fazia, eu ia para Cabernet, eu ia para Malbec, ou eu ia para Merlot. E mesmo assim, quando eu terminava de tomar esse vinho, eu sempre fazia alguns comentários do tipo, não, tinha que ter comprado o Cabernet Sauvignon. E aí eu vi o quanto eu estava viciada nessa situação. E eu colocava defeitos nesses vinhos. Só tinha um conhecimento, que era a uva Cabernet. Eu elegi uma uva, que era Malbec, especialmente Malbec. Então, geralmente era Malbec. A minha preferida sempre foi a Cabernet Sauvignon, né? E aí comprava um Carmené, comecei a comprar outro Carmené e fiquei no Carmené por um bom tempo, viu? Só bebia Cabernet Sauvignon, continuo amando, mas era aquela coisa, do time que tá ganhando a gente não mexe, né? Eu queria mudar porque eu não queria me arriscar, na verdade você não quer se arriscar. Então, é esse mesmo. O primeiro erro é comprar vinho sempre da mesma uva. Eu quantas vezes eu já ouvi? Eu só bebo Cabernet do Chile. Eu só bebo Malbec da Argentina. Eu só bebo 40 mil tipos de uva. 40 mil nomes de uva. Como é que você vai beber só ao mesmo Cabernet Sauvignon? Olha aqui, ó. Olha quanta uva tem aqui. País, Alicante, Boucher, Aragonês. É tanta uva que vai demorar um tempão para falar. Vai lendo aí. Vai lendo os nomes dessas uvas. Vê qual delas você já provou. Qual que você nunca ouviu falar, porque tem uma variedade incrível. Então, ficar bebendo só Cabernet, a gente tem vários amigos aí que falam, eu só bebia Cabernet Sauvignon, só bebia Pinot Noir, e aí acabei provando um ou outro aqui, é um pouco diferente, eu gostei mais por causa disso, provei o outro, é completamente diferente, eu gostei ou não gostei por causa disso. Então, aqui é uma experiência, tem que provar coisas diferentes, não pode ficar preso numa uva só. Aqui, sei lá quantas tem, 20, 25, 30, nem sei quantas tem aqui, mas são 40 mil nomes. Você vai ficar preso numa uva só? Não tá certo, não. Quando você começa a entender, né, quais são as características e as uvas, fica mais fácil. E principalmente uvas diferentes, né? Chega de Malbec. Uvas diferentes.
E agora vamos para o erro 2. Que erro é esse? Presta atenção e coloca aqui no chat para mim, que eu quero saber se vocês vão adivinhar esse erro. Malbec argentino. Eu só tinha um conhecimento, que era a uva Caminé e do Chile. E eu só bebia aquela. Era a pessoa típica, né? Vinho tinto, do Chile. Eu tomava vinho praticamente mais da Argentina, depois Chile. Muito bem, olha aí, ó. Segundo erro, comprar vinho de um único país. Junta um pouco com o erro 1, vamos dizer, né? Só uma uva e aí depois só um país. Ah, só bebo chileno. Não bebo vinho de nenhum outro lugar, só bebo vinho da Argentina. E tudo mais. Então, de novo, quantos países existem na produção de vinho, né? Quantos países existem na produção de vinho? Olha só falando da Europa, só falando do velho mundo. França, Itália, Espanha, Portugal, Alemanha, Áustria, Hungria, Grécia, fora os outros. Estamos falando aqui, ó, de 8 países produtores, no mínimo. Depois, aqui na América do Sul, aqui no Novo Mundo, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia. E tem ainda África do Sul, tem um monte de países maravilhosos, os Estados Unidos, a Califórnia, não só a Califórnia, mas tem o Oregon, tem o Canadá, tem um monte de país produtor de vinho no Novo Mundo. Então, não dá para ficar preso, só conheço o Chile, só vou beber Chile, só vou beber vinho da Argentina, sou de família argentina, não bebo outra coisa. Sei lá, tenho um amigo, são chilenos, só bebo. Tem muita coisa para provar. Esse negócio de vinho aqui, o conhecimento do vinho vai entrar na sua cabeça a partir do momento que você se der a chance de descobrir o outro lado, descobrir o que você não conhece. Se você beber só vinho do Chile, você vai ficar limitado. Se você só beber Cabernet Sauvignon e do Chile, vai conhecer uma das 40 mil nomes de uva que existem e vai conhecer um dos sei lá quantos países produtores de vinho no mundo. Então tem muita coisa bacana para se conhecer, tem muito vinho maravilhoso para se descobrir e não dá para ficar preso numa uva só, não dá para ficar preso num país só. E é incrível, porque é um erro muito comum, né, Diane? Porque eu Muito ouço aí das pessoas que É só todo bebem dia, vinho chileno. todo dia. O que você faz? Eu trabalho com vinho. Que legal, que bacana. Adoro vinho chileno, só bebo Cabernet Sauvignon. Gente, abre a cabeça, tem muita coisa boa para conhecer. Exatamente. Essa semana aí vai quebrar vários paradigmas. Já nem olho mais os vinhos argentinos, né? Nem olho mais. Franceses, espanhóis, português, até chileno, uruguaio, mas assim, agora vamos partir para outra, né? Bora então para o terceiro erro. Presta atenção, que erro é esse? Praticamente só comprava vinho tinto. Mas eu só gostava de tinto. E quando eu comecei a mudar uma coisa ou outra ali, também era só tinto. Eu sou apaixonada por vinho tinto. Vinho tinto. Tomava mais o tinto. Eu comecei só com vinho tinto. O meu vinho era tinto. Esse terceiro erro é comprar vinho apenas de um estilo. Quantas vezes eu já ouvi falar, eu só bebo vinho tinto, ponto final, né? Quantas vezes eu já ouvi isso? Vinho branco, não, vinho de mocinha. Vinho rosé, não bebo. Vinho espumante, só uma vez na vida, no final do ano, no Réveillon. Gente, existem tantos estilos de vinho, existem tantos aromas, sabores em cada estilo de vinho que você está perdendo isso se você só bebe um tipo de vinho. Então eu quero te mostrar que existe um universo de estilos de vinho para você beber em cada momento certinho. Quero que você vá muito além do vinho tintão, encorpadão, com tanino, com tudo. Tem outras coisas para se beber. Então, eu vou te mostrar que existe um universo incrível para você explorar, como um mundo festivo e maravilhoso, leve e borbulhante, que são os vinhos espumantes, leves e refrescantes. Depois tem um mundo, eu não vou dizer nem que é um mundo, é um outro universo completo assim de vinho, que é os vinhos brancos. Quando você começa a beber um vinho branco muito bacana, não estou dizendo caro, estou dizendo que tenha muito sabor, tem muito aroma e que te entrega muita coisa na degustação, você vai descobrir um universo à parte. Tudo que você sabe do mundo do vinho tinto tem 20 vezes mais do vinho branco, no mundo do universo do vinho branco. Então, os brancos podem ser mais leves e mais joviais e frutados assim, ou então mais pesadões, mais encorpados. E são perfeitos, os vinhos brancos são perfeitos para os dias quentes do verão e ainda para acompanhar pratos leves, ou então nem para acompanhar nada, sabe? Só para beliscar umas coisinhas maravilhosas. Estou vendo que tem umas ostras lindas nessa imagem aqui. Eu adoro ostra com vinho branco, então é perfeito. Casamento clássico, as ostras com um chablis. Já dei um spoiler aqui. Vamos lá. Ainda de estilos, a gente tem o vinho rosé. O vinho rosé está super em alta no mercado mundial hoje. Todo mundo provando vinho. Vários artistas produzindo vinho rosé. O Brad Pitt
tem uma vinícola no sul da França. O John Bon Jovi tem uma produção de vinho no sul da França também, de vinho rosé, os dois, entre outros, né? Só para citar dois. Aqui a gente está vendo essa mesa linda aí com várias tacinhas de vinho rosé e coisinhas levinhas para beliscar. O rosé é uma beleza de vinho porque ele é leve, aromático, maravilhoso para um momento de descontração, assim, sabe? Não tem a obrigação de você ter uma harmonização, fazer uma boa combinação de vinho rosé com prato. Pode abrir o vinho rosé e degustar, beber tranquilamente, só beliscando, ou então sem beliscar nada, porque ele é muito levinho e fica ótimo para você só bebericar aí no finzinho da tarde, numa tarde bem quente. Depois ainda a gente tem, pulando os vinhos tintos, né? A gente chega nos vinhos doces ou ainda nos vinhos fortificados, que são para sobremesas, para o final da refeição, para acompanhar um queijo maravilhoso. Então, vinhos doces naturais, doce mesmo, vinho feito para sobremesa. E vinho fortificado, que recebe adição de aguardente vínica, são espetaculares, assim, sabe? São mega especiais. Uma vez que você prove um queijo gorgonzola, por exemplo, com um vinho doce de sobremesa, aí eu acho que você vai mudar drasticamente o que se imagina de estilo de vinho e vai sair correndo, eu só bebo vinho tinto, nunca mais você vai falar isso. O importante aqui, eu acho que é o seguinte, ó, cada tipo, né, que estou dizendo, cada estilo de vinho tem o seu momento para ser bebido. O vinho espumante, ok no final do ano, ok na festa, na comemoração, mas é um vinho leve, gostoso. Tá um dia calorão, tá um calorão muito grande, não tem por que você beber aquele tintão pesadão. Bebe um espumante. O vinho rosé, da mesma forma. O vinho branco, que pode ser um levinho nessa ocasião, ou pode ser um branco mais robusto, caso você vá fazer um casamento com um prato mais pesadão, assim, de um peixe feito com, sei lá, com molho de creme e tudo mais, vai pedir um branco mais robusto. Então, cada estilo de vinho tem o seu momento ideal para ser degustado, para ser provado. E cada um deles é maravilhoso, cada um deles tem o seu charme, sua incrível riqueza aromática e gustativa. Porque eram só tintos. E aí eu tinha restrição por tomar o vinho das uvas brancas, ou o rosé. E hoje, para você ver, eu quis experimentar, né? E trouxe o branco. Se você já degustou todos esses estilos de vinho aí, escreve pra gente assim, já bebi espumante, já bebi vinho branco, já bebi vinho rosé, já bebi vinho tinto, esse vinho tinto tenho certeza que você já bebeu vinho sobremesa e já bebeu vinho fortificado. Só escreve aí pra gente se você já bebeu ou não. E aí, Ana, você já bebeu todos esses estilos de vinho? Eu já, Diane. Tô lá no apreciador intermediário ali, já bebi todos os estilos de vinho. Boa, E sou muito feliz também, porque eu era uma daquelas que só, como eu falei, era daquelas que só degustava vinho tinto também, só bebia vinho do Chile, Argentina ali, ficava ali presa nos Malbec, Cabernet Sauvignon. Então sou muito feliz de ter estudado, ter evoluído e hoje já... Meu repertório aí já... Não provei os 40 mil tipos de uva, mas o repertório já aumentou um pouquinho. Ainda não. E é isso, gente. Então, bora lá para o erro 4. Que erro é esse? Sempre bebi muito vinho, mas não degustava vinho. Tentava degustar, mas sem técnica nenhuma. A gente não degustava vinho, a gente tomava vinho. Eu abri uma garrafa de vinho e falava assim, eu vou me trancar na sala, vou tomar o vinho e vou degustar. Fazia tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Temperatura equivocada. Às vezes era vinho que não era para pôr no decanter, colocava. E, convencido que estava fazendo certo, anotava lá as minhas coisinhas lá. Tudo equivocado. Vamos lá. O quarto erro, então, é beber ao invés de degustar. Né? Beber vinho é muito fácil. Todo mundo sabe beber vinho. Abre a garrafa, põe na taça, bebe e está bebido. Degustar não é uma coisa complicada. Você não precisa ser um mestre do mundo do vinho para saber degustar. Degustar nada mais é do que você beber vinho prestando atenção. Eu gosto de falar dessa forma. Beber vinho prestando atenção. Quando você vai no museu, você viaja, vai para fora, vai para a Itália, vai para a França, vai visitar o Museu do Louvre, que é vamos dizer, um dos mais famosos, quando você vai ver os quadros, visitar museu não é assim, olhou o quadro e está visto. Você olhou, você viu, mas não viu nada. Olhou, mas não enxergou nada. Então, você tem que olhar para o quadro com calma. Quanto mais tempo você fica olhando para o quadro, mais camadas do quadro vão aparecendo, mais detalhes. Você começa a enxergar o todo ali do quadro, sabe? Vários detalhezinhos também apagadinhos. É a mesma coisa com vinho. É prestar atenção.
Degustar nada mais é do que pegar a taça assim, ó, aqui pela haste, inclinar para frente, e você vê a cor do vinho. E aí você vai ver que no meio da taça é mais escura, na ponta é um pouquinho mais clara, no vinho tinto pode ser uma cor um pouco mais escura, ou até uma cor um pouquinho mais clara, um alaranjado, que já te diz um monte de informação, a parte visual, a parte olfativa. Tem 2 momentos: sente o aroma, depois agite a taça, sente de novo. É só prestar atenção à medida que você vai bebendo o vinho, que você vai tirando mais coisa do vinho. E aí o prazer só vai aumentando. Bebia vinho. Às vezes tentava fazer algum tipo de análise sensitiva, mas precária, digamos assim, né? Os taninos, entender a acidez, entender o álcool para beber de uma forma para realmente degustar, né? Exatamente, muito bom. Beber ao invés de degustar. Bora para o 5º erro, então. Que erro é esse? Nem sabia que vinho harmonizava, que tinha essa questão da comida com o vinho. Eu não sabia harmonizar. Eu comia e bebia. Não sabia o que era harmonizar. Que a gente, qualquer vinho com qualquer carne, qualquer tipo de comida, pronto, sabe? O 5º erro é harmonizar qualquer vinho com qualquer prato. Eu vou até falar mais sério aqui, vou até me arrumar aqui, porque esse aqui é um assunto, digamos, super importante do mundo do vinho. Combinar comida com vinho não é uma coisa simples. Não é, vou comer um filé mignon, pego qualquer vinho tinto aí que vai dar certo. Não é bem assim. Então, dependendo da composição do prato, de como ele é feito, quais são os ingredientes que tem ali dentro daquele prato, alguma coisa pode ter um link, pode fazer um link com o vinho. Algum tipo de tempero, alguma especiaria mais forte, alguma, sei lá, untuosidade do alimento, talvez um corte de carne que tem um pouquinho a mais de gordura, talvez vá precisar de um vinho que tenha alguma outra coisa a mais para que possa combinar, sabe? O casamento, a harmonização, nada mais é do que os dois estarem na mesma proporção. Se você tem um vinho leve, precisa ter um prato leve. Se você tem ao contrário, né? Tem um prato leve, precisa de um vinho leve. Tem um prato mais pesado, precisa ter um vinho mais pesado. Mas não se resume a isso. Então, muito antigamente, a gente pensava, vou comer carne branca, peixe, é vinho branco, vou comer carne vermelha, é tinto. Isso é tão antigo, sabe? Eu falo brincando nas aulas presenciais, eu falo, isso é tão antigo, isso é do século XV, cara. A gente já evoluiu muito de lá para cá. Tem muito mais coisa aqui, muito mais ingredientes que vão dar grande graça, sabor, alegria e sabor, né, para o prato, que a gente tem que encontrar um vinho que tenha um monte de coisa na mesma proporção para fazer essa harmonização. E, como eu falei um pouquinho antes, tem vários caminhos interessantes aí para você fazer a harmonização. Então, queria mostrar para vocês aqui, vou mostrar para vocês que é possível harmonizar todos os estilos de vinho. Eu falei do espumante, falei do branco, falei do rosé, falei do tinto, falei do sobremesa, falei do fortificado. Cada um desse estilo tem um tipo de alimento que faz um casamento perfeito. Fim de semana que eu tenho mais tempo, eu tento fazer uns pratos, eu sirvo no prato bonito, na mesa bonita, e tô curtindo muito harmonizar. Hoje eu consigo casar o vinho certo com a minha sobremesa. Então, foi um deslanche na minha carreira, um deslanche mesmo, e eu tô contente demais. Isso aí, a harmonização é mágica, é uma delícia aprender, e a gente está aqui para isso. Não dá para ficar harmonizando qualquer vinho com qualquer prato. De jeito nenhum. Uma coisa, uma vez que você faça a harmonização bacaninha, que funciona, é assim, é instantâneo que você vai entender. Não é, será? É instantâneo. Na hora você vai falar, pô, realmente funciona. Verdade. Bora, então, para o erro número 6. Que erro é esse? Vamos lá, que erro é esse? Sempre tive muita curiosidade sobre o vinho, mas eu achava difícil e eu achava distante de mim. Né? E sempre achando que seria uma coisa muito complexa, muito inacessível. Ai, meu Deus do céu, nunca não vou descobrir isso nunca. O que é aroma do vinho, o que é corpo, o que é tanino. Eu achava que era uma coisa assim que eu não conseguiria, que eu assim não conseguiria discutir com uma outra pessoa, conversar ou passar algumas informações. Achava muito difícil. O 6º erro é achar que estudar vinho é a coisa mais difícil do mundo. Gente, olha só.
A gente estuda tudo na vida. Todo mundo estuda tudo. Matemática, para qualquer profissão que você vai estudar, tem que estudar de tudo um pouco. No vinho não pode ser diferente. Para você entender sobre vinho, para você poder apreciar melhor o vinho, é preciso estudar. Eu estudei muito e continuo estudando ainda sobre vinho, sobre qualquer região, sobre safras novas. O vinho não tem uma coisa que você termina de estudar. Hoje eu aprendi tudo. Eu trabalho com vinho desde 1988 e continuo aprendendo todo dia com uma safra nova, com uma maneira nova de fazer uma poda que vai transformar o cacho da uva e vai fazer um vinho diferente. Então, todo dia a gente está aprendendo uma coisa diferente. Então, não é uma complicação muito grande você estudar sobre vinho, mas tudo com um método. O nosso método funciona de uma maneira maravilhosa, porque as informações vão entrando na sua cabeça na hora que precisa entrar. Então, não acho que estudar vinho é difícil. É possível e é super fácil você tendo um método eficiente e guiado por um mentor. Eu vou ser o seu mentor aí para poder te guiar nesse mundo do vinho. Tenho certeza absoluta que através do nosso método você vai aprender tudo sobre vinho e durante essa semana você vai ter uma excelente experiência, já vai sair dessa semana aqui sabendo muito sobre vinho. É ou não é, Ana? Sensacional, muito bom. Então, não dá para errar mais também, né? Um negócio tão lindo essa coisa de vinho, mas é um mundo tão distante, tão complexo, né? Tão difícil. Eu adoraria saber tomar vinho, mas eu não sei tomar vinho. Eu disse, gente do céu, criatura, sai desse lugar aí. Não tem nada disso. Próximo erro é um erro que a gente não colocou aqui. A gente prometeu 6 erros, mas vocês sabem que a gente gosta de entregar mais. E é um erro até recente, digamos assim, que a gente descobriu assim nas entrelinhas. É um erro um pouco mais sutil, digamos assim. Mas fazendo muitas lives, né, com as pessoas, eu comecei a realmente perceber esse 7º erro. Vamos ver se vocês adivinham que erro é esse. Erro 7. Eu não sabia nada. Nada. Eu vou te falar uma coisa, eu achava que sabia um pouquinho, mas não sei nada. Que a gente acha que sabe alguma coisa e no final a gente vê que a gente não sabe quase nada. O difícil, Ana, foi achar que eu sabia e que não sabia, sabe? Então, aquele conhecimento que eu tinha ali adquirido na confraria esse tempo todo, eu achava que aquilo era suficiente. Eu vi que não percebi que eu não sabia nada, muito pouco. E daí, então, eu assim, quebrar esse tabu, assim, para mim foi um pouco mais difícil. E, às vezes a gente se frustra um pouco. Poxa, eu acho que sabia. A gente achava que sabia. Pois é, o erro 7 é achar que já sabe tudo. Eu também já tinha estudado um pouquinho de vinho, achava que já sabia alguma coisa, montei meu blog. Quando eu percebi que eu realmente não sabia quase nada, foi quando eu resolvi estudar. Então, assim, algumas pessoas acham que já sabe tudo, por já ter algum contato com vinho, por já ter ido a alguma vinícola, já por ter feito um curso um pouco básico, mas na verdade é que a gente tem sempre a aprender. Todo dia a gente aprende, foi o que o Diane acabou de falar, todo dia a gente tem a aprender mais sobre vinhos, tem novidades no mercado e é muito importante a gente estudar essa teoria. Fez muita diferença para mim, eu acredito que vai fazer muita diferença para você também. Então, se você acha que já sabe tudo no mundo do vinho, esse lugar aqui não é para você, a gente quer pessoas que realmente desejam aprender. Falar, nem eu sei tudo, né? E todo dia a gente tem uma coisa nova para aprender, uma safra nova, um produtor novo, um método novo de se transformar uva em vinho, de plantio de maneira diferente. Então, todo dia tem coisa nova para aprender no mundo do vinho. Como eu falei, é infinito. Eu achava que eu já sabia muita coisa e eu tô vendo que quanto mais eu aprendo, menos eu sabia e que mais eu preciso saber. E aí, eu quero saber com quais desses erros você se identificou. Tentar acabar com esses erros todos, né? Vamos parar já de uma vez por todas de só beber uma uva, só comprar vinho de um país, deixar de beber espumante, rosé, branco de sobremesa. Tem que degustar, tem que provar vinho, tem que harmonizar direitinho comida e vinho. Não é difícil estudar vinho, aos pouquinhos você vai aprendendo. E, de novo, deixa esse negócio de saber tudo, porque nem eu, nem ninguém sabe tudo sobre o mundo do vinho. Não é, Ana? Sensacional. Quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que a gente não sabe nada. Isso aí. É bem por aí. Muito bom, gente. E é o seguinte, a gente viu aqui o tipo de apreciador que você é, né? A gente colocou aqui apreciadores
iniciantes, intermediários, experientes, estudiosos, empreendedores. Só que a gente quer fazer o seguinte, a gente quer fazer um teste com você. Quero saber quem topa fazer um teste. Vou liberar lá nos grupos de WhatsApp um teste. Se você acha que você é iniciante, a gente vai ter um link para você, um teste para você. Se você acha que é intermediário, tem um teste para você. Se você acha que é experiente, tem um teste para você lá também. Se você acha que é empreendedor e está no mundo dos vinhos, empreendendo, tem um teste para você. E se você é estudioso, tem um teste para você também. Então, esse teste... Sim, agora eu gostei. Gostei. Essa é novidade, novidade. Não, gostei. Pois é, então, vou liberar o link, vou liberar aqui no chat também agora, você já pode clicar para fazer, e é um teste para você saber realmente se você está no tipo de apreciador de vinhos correto. Que legal, você acha que é iniciante, vai fazer o teste de iniciante, de repente você conhece muito mais, você pode ser talvez um apreciador muito mais avançado. Bem legal isso aí. Muito bom. Então, vou passar o teste aqui. Não deixe de fazer o teste, que faz parte das atividades dessa aula número 1. Outra coisa muito importante também, que eu quase esqueci de falar, é o PDF. A gente vai liberar um PDF aqui também. Também vou colocar o link lá nos grupos de WhatsApp, lá na nossa comunidade do Facebook e aqui no chat agora, o PDF dessa aula de hoje. Muito bom. E agora que você já conhece a nossa história, já sabe o tipo de apreciador de vinhos que você é atualmente e já está ciente dos erros que você não deve mais cometer, eu acho que está todo mundo aqui preparado para seguir, não, Gianni? Isso, super preparado para seguir. Então, acho que vale a pena rever isso aqui, né? Está liberado esse vídeo daqui a pouco, né? Sim. Rever isso aqui, assistir de novo, ver com calma, fazer os testes aí do apreciador, de que tipo de apreciador que você é, se preparar e amanhã você vai conseguir assistir e absorver muito mais conteúdo, né? Perfeito! E amanhã, terça-feira, às 8 horas da noite, estaremos aqui novamente com o vídeo 2, os 3 pilares mais eficientes para você escolher corretamente seus vinhos. Além dos 3 pilares, também tem o aulão de Taná e Pinot Noir para você chegar na nossa aula prática de degustação de sábado e terça-feira, já preparado, entendendo tudo sobre as uvas que você vai degustar. É imperdível esse vídeo 2, hein? Além de você saber os 3 pilares lá importantes, vai saber sobre as uvas, hein? Então, aqui é o conteúdo que a gente vai falar sobre cada uma das uvas, né, a Taná e a Pinot Noir, que você vai usar esse conteúdo na aula de degustação. Então, não pode perder esse vídeo 2, hein? Isso aí. E na quarta-feira, já na sequência, porque a gente não dá mole para vocês, a gente tem o vídeo 3, que são os 8 passos mais importantes para a sua evolução como apreciador de vinhos. Que passos são esses, Gianni Tartari? Então, como eu posso dizer? É a informação mais importante que tem para você empreender, para você aprender sobre vinho, para você poder apreciar melhor o vinho. Saber de história, saber de viticultura, é como é que planta a uva, como é que conduz a planta. Quem quer saber Ciclo da videira, né? Você vai saber exatamente o que acontece com a planta durante um ano inteiro. E tudo tem um porquê. Depois, como é que se faz vinho, que é a vinificação. Falar dessas uvas todas que existem, a gente vai falar de 40 mil, mas dá para falar de várias importantes aí, 2 delas muito a fundo. Sobre regiões, degustação técnica ou a técnica de degustação, serviço de vinho, harmonização, tem conteúdo pra caramba nessa semana aqui, vídeos que você não pode deixar de assistir e não pode deixar de convidar os amigos aí também, familiares e tudo mais, para vir aprender sobre vinho com a gente. Perfeito! Muito bom. Esse vídeo 3, se você não perdia, com certeza, sensacional. Você vai aprender bastante, queixo caído aí. E na nossa noite do Taná vai ter um vídeo primeiro sobre uma grande oportunidade para você e a gente vai fazer a análise de um vinho da uva Taná do Uruguai. Então não deixe de providenciar o seu vinho para a noite de sábado, ok? É isso aí, um Taná do Uruguai, vai na sua loja preferida, vai no supermercado, se faz esse teste, testa você mesmo de chegar numa loja, procurar e vai encontrar e vai pegar a garrafa e você que vai fazer sozinho isso. Por isso que a gente não dá um nome. A gente precisa de um vinho tinto de uva Taná do Uruguai. Ponto. Sábado a gente vai degustar ao vivo esse vinho. Perfeito. E na terça-feira a gente tem também a nossa noite do Pinot Noir, que você vai precisar providenciar um vinho da uva Pinot Noir do Chile para você participar dessa aula de degustação junto com a gente na terça-feira. Muito bem. Então, da mesma maneira que você vai lá escolher o Pinot Noir, você vai escolher também um Pinot Noir do Chile. Então, Taná do Uruguai, Pinot Noir do Chile. Vai na loja, já traz as 2 garrafas, deixa em casa
E aí, nas 2 datas aí, a gente vai abrir e vai degustar o vinho certinho, todo mundo junto. Isso aí. Para você se preparar para essa aula prática de degustação, a gente vai passar no grupo de WhatsApp tudo o que você precisa saber, como você gela o vinho, temperatura ideal. Pode ficar tranquilo que no final do vídeo 3 a gente vai passar todas as informações de como você vai se preparar para essa aula de degustação. Boa. Então tá aí todo o nosso calendário, o vídeo 1 hoje, que são os 6 erros que a gente passou para vocês. Amanhã, os 3 pilares. Na quarta-feira, os 8 passos. E nossas 2 aulas de degustação no sábado e na terça-feira. Eu ia falar só um pouquinho nesse slide antes aqui. Para a aula de degustação, vou repetir, hein? Já falei, vou falar de novo. Para a aula da degustação de sábado, de terça-feira, você precisa assistir o vídeo 2, você precisa assistir o vídeo 3. Senão a gente vai chegar na aula lá, vou falar um monte de coisa, você vai ficar meio perdido. Assista, que vai ser sensacional. Lembrando que a gente vai ter sorteio também na noite do Taná e na noite do Pinot Noir, né? Tá imperdível essas aulas de degustação. Então, agora eu tenho um desafio para você marcar na sua agenda aí datas e horários das nossas aulas, para você não perder nenhuma delas, que são todas muito importantes para a sua evolução como apreciador de vinhos. Então, além de postar o desafio, é maior ainda, além de colocar na sua agenda, bota nos stories que você está comprometido com essas aulas e marca a gente para a gente fazer repost do seu reloginho. Quero ver todo mundo aí colocando na agenda, quero repostar todo mundo, hein? Marca a gente, hein? Vinho todo dia, Gianni Tatri, mentoria em vinho. Isso aí. E nessas aulas de degustação a gente vai fazer análise visual, análise olfativa, análise gustativa, com a ficha técnica. A ficha técnica a gente vai liberar para vocês no final do vídeo 3, tá? Na quarta-feira, depois do vídeo 3, a gente vai liberar a ficha técnica para você participar da aula de degustação, tá bom? Além disso, o objetivo dessas aulas práticas é você aprender a diferenciar as uvas. Vocês vão ver que a Taná é muito diferente da Pinot Noir. E vai ser muito, além de ser muito diferente, vai ser muito fácil de você perceber. Então não precisa de um grande conhecimento de vinho, você vai na prática provar o Pinot Noir, na prática provar o Taná e vai ver como é que são um para lá, um para cá, completamente diferente. Isso aí, aprender a diferenciar as uvas, que é um desejo de muita gente. Agora, Gianni, eu quero fazer o seguinte. Olha só, eu quero fazer um brinde aqui para a gente postar agora, para a gente fazer um post agora, lá no feed, para o pessoal comentar o que eles acharam dessa aula de hoje. Maravilhoso, maravilhoso. Então, faz um brinde bonitão. Faz um brinde bonitão aí, Gianni. Aí, quero saber se a equipe tá aí. Equipe, tá aí? Fazendo? Vou fazer aqui também. Vamos lá, avisa aí. Avisa para congelar aqui. Muito bom. Boa. Aí brindou. Acho que eu não consegui fazer. Tem que fazer de novo. Acho que não deu certo. Aê! Agora foi. Agora sim, a gente brindou, tem que dar um gole. Muito bom. Vou postar agora lá no Instagram. Calma aí que eu vou postar agora lá no Instagram para vocês irem lá agora comentar, né? Comentar. Lá no post, comentar aqui que achou dessa aula maravilhosa que a gente fez aqui, nosso vídeo 1. Comenta aí nesse post. Vai estar onde o post? No Vinho Todo Dia? Vai estar no Vinho Todo Dia junto com o Gianni Tatri. Vou fazer collab aqui, você aceita aí, ó. Vou botar aqui, ó. O que você achou do vídeo 1 da jornada do apreciador de vinhos. Maravilha, a gente vai comentar, todo mundo vai comentar e a gente vai lá responder todos os comentários. Quero ver comentário nessa foto, hein? Quero ver. Tá postado, hein, gente? O likezinho lá pra gente também, né? Isso aí, comenta lá o que você achou desse vídeo de hoje e não deixe de colocar a hashtag Eu Estudo Vinho lá no seu comentário, para você dizer que você faz parte desse movimento que tem o objetivo de reunir apreciadores de vinhos engajados nos estudos. Então, coloca lá a hashtag Eu Estudo Vinho. Lembrando também que você pode participar do nosso grupo lá no Facebook, nosso grupo VIP exclusivo lá no Facebook da Jornada do Apreciador de Vinhos. Então, corre lá. Vou colocar o link aqui também agora nos comentários. Vou mandar o link novamente lá nos grupos de WhatsApp para você participar do nosso grupo do Facebook, grupo VIP exclusivo. O Gianni está lá também, lá no grupo.
Já estou lá no grupo, é muito bacana porque todo mundo compartilha as coisas, os vinhos que foram bebidos aí nas nossas aulas, todo mundo coloca foto, é muito bacana. Isso aí. Então tem outro desafio aqui para você contar a sua história lá no grupo, lá na comunidade, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre você. E Diane vai estar lá comentando também um pouquinho. Quero ver a história de todo mundo, como é que começou com vinho, como é que começou a gostar e tudo mais. Qual foi o primeiro vinho que você bebeu? Conta a sua historinha para a gente lá, que a gente sempre gosta de conhecer. Isso aí. E aproveita assim que você providenciar o seu Taná e o seu Pinot Noir para as nossas aulas. Você também posta que o Diane vai comentar o seu vinho lá na comunidade. Eu gosto de saber o que vocês vão beber, né? Óbvio que nem todo mundo vai estar com o mesmíssimo vinho, o mesmo rótulo e tudo mais, mas é bacana ver que tipo de vinho que vocês vão estar nas aulas. Assim que comprar, já posta lá no grupo. Eu vou lá comentar, curtir ou não curtir. Brincadeira. Vamos lá curtir e comentar os vídeos que vocês vão colocar lá. Perfeito, muito bom. Convide seus amigos para participar. Se você curtiu essa aula, convide seus amigos para participar desse movimento aqui também. Manda o link dessa aula aqui para eles. Compartilha esse vídeo com seus amigos para que eles também possam evoluir no mundo dos vinhos. Qualquer dúvida que você tiver sobre a jornada do apreciador de vinhos, você pode mandar um e-mail para mentoriaemvinhos@gmail.com, que a gente também ajuda você, o suporte, toda a nossa equipe está lá no suporte durante essa semana para te ajudar em qualquer dúvida que você tiver. E esses aqui são os nossos perfis lá no Instagram, @vinhotododia, @JianniTartar e @mentoriaemvinhos. Posta a sua participação nessa jornada, marca a gente lá que a gente vai repostar todos vocês. Show! Vamos fazer um brinde agora, final? Bora! Aê! Tchau, gente! Saúde. Boa noite! Tchau, gente. Aí. Tchau, até amanhã. O vinho é uma coisa assim muito... É uma cultura, né? Não é só uma bebida. Que eu iria ser a protagonista do vinho na minha casa. Então, eu queria comprar, eu queria escolher, eu queria abrir, eu queria sacar a rolha, eu queria pegar um saca-rolha e abrir a garrafa. Não nada de vinho. Eu só descobri que eu gostava de vinho. Eu comecei não sabia tomar vinho, eu não sabia comprar, eu sempre esperava que alguém escolhesse por mim. Tem coisa mais maravilhosa para quem gosta de vinhos do que chegar no supermercado ou numa loja, né, especializada em vinhos. Você olhar para a prateleira, tem aquela seção lá, Itália, Portugal, França, Chile, Argentina. Aí você pega a garrafa, olha o rótulo e entende exatamente tudo o que ele está querendo entregar. É fantástico.